Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Ok? Faça isso. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix, tá? Chave Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Bem, pessoal, lá no último vídeo, o vídeo vocês vão pensar que cortou, né? Não, eu dei uma encerrada ali para a gente tentar fazer um outro vídeo e, certo? E abordando outros aspectos, correto? Tá? E aí, esse vídeo aqui é uma continuidade do outro. Então você vai entender, né? Olha aí, a câmera já começou a fazer as besteirinhas dela, ó, tá? Muito bem. Então você vai entender, né, o que de fato, como Jesus de fato é entendido. Nós vimos no último vídeo como Justino entendeu e como ele tentou explicar ao imperador quem era Jesus. E aí ele usou os exemplos de Perseu, de Asclépio e etc, e etc, mostrando que essas pessoas eram semideuses. Hércules, um semideus. Por quê? Ele tinha tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Mas ele não era Deus, no sentido estreito, estrito da palavra. Né? Então eu quero falar isso aqui para vocês para a gente poder pegar aqui o texto do Evangelho de João, ó, tá? A gnose de João, que esse texto aqui está na biblioteca de Nag Hammadi, aquele livro que eu indiquei da editora Madras aqui. Ok? Então, prestem atenção agora nesse texto da gnose de João, em que ele vai falar sobre o autogerado. Quem vai falar? O próprio Cristo vai falar sobre isso. Tá? Então vamos lá. Ele vai falar da concepção de Barbelô. Tá? Aqui, ó. O pai olhou para Barbelô como a luz olhou, outros falam em penetrou, né? Outros entrou, tá? Dependendo do tradutor. O pai olhou para Barbelô com a luz pura, cercando o espírito invisível e seu esplendor. Barbelô concebeu a partir dela e produziu uma centelha de luz semelhante à luz abençoada, mas não tão grande. Este era o único filho da mãe e pai. Este era, preste bem atenção aqui, ó, o único filho da mãe e pai, que havia surgido, certo? Eu vou marcar aqui, pessoal, para antes de escolher aqui, ó. Aqui, ó. Sua única prole, o único filho do pai, a luz pura. Tá? Então ele está falando, isso aqui é sobre o autogênio, sobre o filho. Tá? O espírito virgem invisível se alegrou com a luz que foi produzida, que surgiu primeiro do primeiro poder, da premeditação do espírito, que é a Barbelô, certo? A Barbelô, gente, para quem não entende muito a linguagem dos gnósticos, Barbelô é a grande sabedoria, diremos assim, tá? Então tinha o Bitos e a Sige. Então, quando você ouvir Sige, Barbelô, Pronoia, Enóia, Protenóia, são a mesma figura, tá? É a mãe, ok? É a mãe. Então,
não, não é estranho, quem conhece os textos gnósticos vai entender precisamente. Tá? A Barbelô, ela é chamada por vários nomes, mas ela é a figura materna. Tá? Então, enquanto que o Bitos, o Propator, o Pater, tá? É a expressão do Uno, a Barbelô é uma expressão do Bitos. Tá? Então, por isso ela é chamada em escritos como Barbelô, outras como Sige, Pronoia, Protenoia, né? E assim também chamada muitas vezes por alguns de a Grande Mãe. Ok? Então, é bom a gente entender isso para você ver o que é que Jesus está falando nesse texto. Ele está explicando para João exatamente como é que tudo surgiu. Né? Então no texto vocês vão encontrar ele falando do Uno, ele falando da Barbelô, e ele vai falar agora do Filho Unigênito, que é o texto que a gente está lendo. Tá? Vamos lá. Certo? Então ele diz aqui: o Espírito ungiu com sua própria bondade até que fosse perfeito, sem falta de bondade, já que foi ungido com a bondade do Espírito invisível. A criança ficou na presença do Espírito enquanto o Espírito ungia a criança. Olha só, tá? Essa criança aqui que ele está falando é o Cristo. Tá? Quando a criança recebeu isso do Espírito, tá? Então é importante a gente entender isso aqui. Né? O Espírito, quando a criança recebeu isso do Espírito, imediatamente glorificou o Espírito Santo e a premeditação perfeita, por causa dela, ele surgiu. A criança pediu para receber a mente como companheira para trabalhar, e o Espírito consentiu. Quando o Espírito invisível consentiu, a mente apareceu e ficou ao lado do ungido, e glorificou o Espírito e barbelou. Todos esses seres surgiram em silêncio. A mente desejou criar algo por meio da palavra, do Espírito invisível. Sua vontade se tornou realidade e apareceu com a mente da luz, glorificando-a. A palavra surgiu à vontade, pois o ungido, o Deus autoconcebido, tá? Presta bem atenção aqui. Criou tudo pela palavra. Então aqui já ele está usando o termo logos, tá? A vida eterna, a vontade, a mente e a presciência se uniram, glorificaram o Espírito invisível e barbelou. O Espírito invisível é o Pai, tá? Pois por causa dela eles vieram a existir. O Espírito Santo trouxe a criança divina, autoconcebida de si mesmo, e barbelou a perfeição para que a criança pudesse ficar diante do grande Espírito Virgem invisível como o Deus autoconcebido, o ungido que entrou, que honrou, tá? O Espírito com alta aclamação. A criança surgiu por premeditação. O Espírito Virgem invisível colocou o verdadeiro Deus autoconcebido, autogênero, né? Autogerado, sobre tudo, e fez que toda a autoridade e a verdade interior estivessem sujeitas a ele, para que a criança pudesse entender tudo. Aquela chama por um nome maior que todo nome, pois esse nome será dito àqueles que são dignos dele. Então, veja, isso aqui é uma descrição do texto gnóstico, e à primeira vista, o que é que acontece com o texto, né? O que é que acontece, gente? Aqui, a linguagem, por ser uma linguagem muito metafísica, muita gente compra livro e na primeira leitura começa a descartar. Porque eu não entendo, eu não sei o que é o Espírito Invisível, eu não sei o que é barbelô, não sei o que é premeditação, eu não sei o que é a presciência, eu não sei o que é esses termos todos. Tá? Então ele diz assim, ó,
eu vou pegar aqui o texto, tá, do livro que diz assim, tá? O filho pediu que lhe fosse dado mente, nous, tá? Para que esta fosse uma companheira de trabalho, e o espírito invisível concordou. O espírito invisível, pessoal, é descrito como, muitas vezes, como o Uno ou como o próprio Bitos, o pai, propator, tá? Quando o fez, a mente surgiu e colocou-se ao lado de Cristo. O Filho ungido, glorificando também, abarbelou e todos eles vieram à existência em silêncio. Nous, a mente desejou criar algo através do Logos, do Espírito invisível. Sua vontade se tornou uma realidade, apareceu junto à mente e a glorificou. A vontade do Logos foi feita, por meio do Logos, Cristo, tá? Logos, Cristo, o divino, autogerado, criou todas as coisas, vida eterna, vontade, mente e prognoses. Ficaram juntos e glorificaram o Espírito invisível e abarbelou, pois eles surgiram por causa deles. Tá? Então, quando você lê esse texto, você tem uma visão do seguinte. Veja, é o próprio Jesus que está ali falando, explicando para João algo a respeito do mundo metafísico. Então, quando você entende que ali surge uma tríade, não uma trindade, uma tríade, tá? Essa tríade, que é Bitos, Sige e Cristo, se você quiser chamar assim, ou pai, mãe e filho, se você quiser chamar assim, tá? Porque dependendo da escola agnóstica, cada um vai expressar uma maneira de ver isso, ok? Então precisa a gente ter muito entendimento e buscar entender que, veja, o texto fala que assim que o autogerado foi feito, ele começou por meio dele vieram outros aeões, como a vontade, tá? Todas são expressões, tá, do espírito invisível, do Bitos. Tá? Por isso é que, quando você lê o prólogo de João, ele vai dizer tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a visão gnóstica é exatamente de que o Cristo, o unigênito, o autogerado, foi aquele que, por meio do qual os outros aeões vieram à existência. Então, mesmo no pleroma, ele é a ponte para compreender os outros dois deidades supremas, diríamos assim, né? Que é o Bitos e a Sige, ou o pai e a mãe. Certo? Quando você tem compreensão da compreensão de logos no grego e da ideia de Filon de Alexandria, né, que também ele vai desenvolver essa ideia do logos, né? E isso é importante a gente entender, porque quando Jesus nasce, pessoal, Jesus nasce por uma intervenção. Vou ser claro nisso aqui para vocês. Não houve nenhuma intervenção mágica, nem milagre, nem nada. O que houve foi uma intervenção genética em Maria. Tá? Uma inseminação artificial. Não teve, como alguns querem dizer, que foi uma obra, ou o Espírito Santo engravidou Maria. Né? Certo?
Ou então outros, foi um soldado que engravidou Maria, né? E aí, né, tem algumas coisas assim meio delirante de pessoas que dizem o seguinte: então, como eu não sei explicar, eu vou especular aqui sobre que, né, que a Maria inventou, que era o Espírito Santo e que nada, o Gabriel não era nada mais nada menos do que uma pessoa humana, tá? Portanto, um soldado romano. E aí essas ideias vão perdurar, né? Veja, eu não estou negando que Jesus era humano, porque se a gente for entender Jesus como sendo um espírito sem corpo, como os docetas acreditavam, nós vamos ter muitos problemas para explicar determinadas coisas. Tá? E Jesus, pessoal, foi um ser humano extraordinário, um semideus, ok? Então eu vou bem aqui, ó, porque eu acho que nós estávamos aqui, né? Olha, olha só o que você vai entender um pouquinho, porque olha aqui, ó, vou grifar aqui, pessoal, para a gente ler aqui, ó. Para Filon, tá? De Alexandria, tá? O Logos é a mediação entre Deus e o mundo material, certo? Ele descreve o Logos como a força criativa, um intermediário que participa da criação e da ordem do universo. Essa ideia já sugere um ser que não é totalmente humano, mas também não é plenamente divino, servindo como elo entre as duas esferas. Tá? Então você vai já por aqui você já vai entender, tá? Que o texto gnóstico ali que eu li agora, ele está descrevendo um ser, tá? E é preciso a gente entender que o Filho Eterno, tá? Ele emanou outros seres, tá? Como o Cristo, tá? Como o Logos, o Soter, etc. Jesus, dentro dessa compreensão, ele será um, uma emanação, tá? Mas essa emanação, pessoal, não é algo místico espiritualista que Maria engravidou pelo Espírito Santo. Inclusive, os gnósticos nem acreditavam nisso e até riam disso, porque eles diziam como pode uma mulher engravidar outra mulher? Porque eles entendiam que o Espírito Santo era a contraparte de Cristo, do Cristo. Tá? Portanto, eles viam o Espírito Santo como feminino. Tá? Então, o que, na verdade, está por trás disso? O que a gente hoje, dentro dessas pesquisas que a gente faz, a gente percebe que Jesus, na verdade, gente, ele foi colocado no seio da Virgem Maria por inseminação artificial. Tá? Para quê? Porque Jesus precisava ter uma certa linhagem para que ele pudesse ser digamos assim, portador da consciência do Cristo. Tá? Então, quando o Philon mostra que o Logos não é totalmente Deus, mas também não é totalmente humano, mas ele é a ponte entre esses dois mundos. E é exatamente o que vão tentar fazer de Jesus. Jesus é um semideus, como os semideuses gregos. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa ficar bem atentos. Tá? Então, olha, a influência na cristologia, porque quando se criou a cristologia, tá? Que é o estudo sobre o Cristo, a concepção de Logos de Filon teve um impacto significativo no desenvolvimento da cristologia primitiva. Os evangelhos, principalmente o de João, adotaram a ideia de que Jesus é o Logos encarnado. No princípio era o Verbo, que é o Logos aqui, ó.
Tá? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Olha só. E o verbo estava com Deus e o Logos era um Deus. Né? Tem gente que traduz com o D minúsculo aqui. Essa linguagem sugere uma dualidade onde Jesus é simultaneamente divino e humano, uma questão central na teologia cristã. Tá? Philon argumentou que a natureza de Deus é tão elevada que o contato direto com a divindade seria impossível para seres humanos. O Logos, portanto, se torna a expressão de Deus que pode ser compreendida e acessada. Esta ideia oferece uma base filosófica para entender Jesus não apenas como um homem, mas como um ser que tem a conexão única com o divino. Portanto, um semideus. Tá? Certo? Mauro Bliguino explora essas nuances ao discutir a natureza de Jesus. Ele argumenta que a forma como o Logos é apresentado em Philon pode ser interpretada de maneira a desafiar as noções tradicionais da divindade atribuídas a Jesus. Em vez de vê-lo como um ser divino por direito, Bliguino sugere que podemos entender Jesus como alguém que, através da sua sabedoria e ações, se aproxima da ideia de um Logos, mas sem a plena divindade que os cristãos tradicionalmente acreditam. Tá? Essa abordagem que a cristologia implica que a cristologia pode ter desenvolvido um contexto onde a filiação divina e as características messiânicas não eram necessariamente exclusivas. A figura de Jesus poderia ser vista como a culminação de várias tradições que precederam sua vida, e não como um fenômeno único que reescreve a compreensão da divindade. Tá? Então, essa questão do papel de Philon, né, sobre a figura de Jesus, sobre a figura do Logos, né, porque veja, essa palavra Logos, pessoal, ela tem uma extensão muito grande. Alguns dizem razão, é a palavra, é o verbo, tal. Mas é mais profundo que isso. Né? Então, quando você observa isso, é claro que os gnósticos entenderam Jesus, né? Diríamos assim, eles entenderam Jesus de que maneira? Eles entenderam Jesus como uma expressão do pleroma. Tá? Tanto que Valentim vai considerar Jesus como o aeon perfeito. Nos textos canônicos, nas ditas cartas de Paulo, que alguns hoje consideram que essas cartas de Paulo não eram originalmente dele, se bem que nos originais tem a assinatura dele, ou de quem quer que seja, tem uma assinatura lá. Tá? Se fala, né, que é muito interessante o que ele aborda ali, quando ele diz: nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade, isto é, todo o pleroma. Tá? O plerô, pleno, a completude total está em Jesus. Tá? Só que Paulo vai usar termos tipo: em Cristo está toda a plenitude da divindade. Veja que quando ele se refere a Cristo, vamos separar duas coisas importantes. Uma, Jesus. Ok? Uma, Jesus. Outra, o Cristo. Porque Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus. Tá? Cristo era a unção.
Essa palavra Christos vem de Mashiach, do hebraico. Portanto, Jesus, o Cristo, equivale a Jesus, o Mashiach. Certo? Então, Paulo vai utilizar muito essa palavra Cristo. Em Cristo está a plenitude da divindade. Né? Em Jesus está a plenitude da divindade. O problema, a grande dificuldade que se tem hoje é de que, segundo alguns estudiosos, Paulo não teria conhecido Jesus. Ok? Bem, o fato de ele não conhecer Jesus não significa muita coisa, porque ele pode ter aprendido muita coisa sobre Jesus com a primeira comunidade cristã, com os primeiros apóstolos de Jesus. Né? Ele deve ter coletado informações a respeito. Mas é muito claro que a gente encontra no Evangelho de João e nas cartas de Paulo algumas coisas que são semelhantes a ideias de Filon de Alexandria. Né? A gente vê que o apóstolo Paulo está realmente tentando fazer uma abordagem de Jesus e, pasmem, ele não teria conhecido enquanto Jesus enquanto humano, mas ele diz que ele encontrou eu sou Jesus a quem tu persegues no caminho de Damasco quando ele cai do cavalo. Né? Não há essa expressão cair do cavalo, porque na verdade não está no texto que ele tenha caído do cavalo. Né? Diz apenas que ele caiu. Então, ele, ao cair ali ao som da voz, ele viu algo, né, como uma luz, certo? E aí ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele entendeu que era Jesus. Por isso ele vai reivindicar o direito de ser apóstolo. Né? E vai dizer que por que ele é apóstolo? Porque o próprio Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Então ele vai dali em diante desenvolver toda a teoria dele a respeito de Jesus. E vai usar muito esse termo Cristo. Né? Segundo alguns, né, que tem por aí, eu não posso dizer se eles estão. Tem algumas teorias meio aberrantes sobre isso. Né? Algumas dizem que Paulo, na verdade, era Judas. Tá? Judas mudou de nome porque, devido tudo o que aconteceu, ele, né, resolveu sair, mudou de nome e começou a usar o nome de Paulo, o que eu acho muito duvidoso essas ideias, mas existem, gente. Tá? E esse Paulo seria, na verdade, o que eu não consigo conceber por outras questões. Tá? Porque Paulo vai encontrar com os discípulos, com Pedro, com Tiago, tá? Que eram considerados os líderes da igreja de Jerusalém. Né? E Paulo vai dizer que recebeu o apoio. Né? E, inclusive, eles vão dizer para Paulo ir evangelizar os gentios, né? Aqueles que não eram judeus, certo? Os goim, enquanto que eles, Pedro, Tiago, né, iriam cuidar daqueles que eram judeus, evangelizar os cristãos judeus, e Paulo ia evangelizar os cristãos não judeus. Tá? Então, toda a teoria do cristianismo está embasada nas teses feitas por Paulo. Né? Teses muito parecidas com as
de Filon de Alexandria, ou Filon de Alexandria. Tá? Tudo bem. Então a gente está tentando esclarecer o máximo isso aqui para vocês. Tá? É, aqui são vários estudiosos, tá? Aqui tem uma lista de estudiosos que discutem é, esses assuntos. Tá? Bem, eu não vou entrar aqui em algumas coisas, a não ser nessa parte aqui que eu quero abordar o seguinte, pessoal. Para vocês, né, quando a gente fala aqui dos Anunnaki, tá? E vocês devem estar perguntando o que tem a ver os Anunnaki com o que nós estamos estudando aqui no caso de Jesus. Ora, você precisa entender que Jesus nasce dentro de uma cultura da região da Mesopotâmia e dentro de um lugar chamado Palestina, que antes era chamado de Canaã. E os cananitas, os cananeus, os moradores de Canaã, eram várias tribos, clãs, etc., que habitavam ali. Os, é, os habitantes originários da região. Tá? Então, portanto, tem toda uma herança da cultura suméria, da Acádia, da Assíria, tá? Da Babilônia, que eles trouxeram. Então, isso você não pode, de jeito nenhum, jogar fora achando que não tem nada a ver. Né? Então, os Anunnakis eram figuras da mitologia suméria e acadiana. Tá? Isso aqui é importante dizer. Né? Frequentemente descrito como deuses ou seres divinos que vieram à Terra. Isso aqui é importante entender. Eram semideuses. Tá? Eles também eram semideuses. Os Elohim, por exemplo, o termo hebraico aqui para Elohim, né, é usado para se referir a Deus. No entanto, sua forma plural sugere a pluralidade de deuses. Aqui, ó. Ok? Ou divindade composta, mas o certo é esse aqui. Não é divindade composta, tá? Essas interpretações são uma forçar de barra, digamos assim, né? E não ia sair a palavra, né? A palavra não ia sair, eu tive que dizer forçar a barra teologicamente para tentar dar a ideia de que Elohim quer dizer um plural de majestade, ou então que o Deus do Antigo Testamento estava falando com o Pai, estava falando com o Filho, com o Espírito e tal. O pessoal manipulam os textos ao sabor das suas teologias. Tá? Na mitologia grega, Theos refere-se aos deuses do panteão grego, tá? Semelhante ao conceito de Elohim. Os Theos têm funções específicas e são responsáveis por diversos aspectos da natureza e da vida humana. Tá? Certo? E aqui, os arcontes, pessoal, tá? Que eu sempre digo que são os mesmos seres. Os arcontes, na tradição gnóstica, são considerados seres intermediários, muitas vezes vistos como governantes ou entidades que controlam o mundo material. Ok? Muito bem. O outro termo são os aeões, né? Certo? Também na cosmologia gnóstica são entidades divinas que representam aspectos de Deus. Tá? Deus é sábio, então automaticamente a sabedoria ela é um aeon, mas ao mesmo tempo ela é um aspecto de Deus. Então os aeões do Pleroma são todos o que? Emanações do Uno. Então são aspectos do Uno. Tá? Certo?
eles são também intermediários, tá aqui, ó, entre a divindade suprema e a criação. Tá? Então, esses aspectos aqui eu gosto né, de colocar, porque eu gosto de colocar para que a gente tenha um entendimento claro, pessoal, bem conceituado, porque, como gnósticos, nós optamos por olhar e ver Jesus de uma forma. Mas é preciso a gente ter muito cuidado para a gente não cair naquela ideia muito espiritualista, etc. Né? Porque se você vê a semelhança entre Anunnaki, Elohim, tá, e os Teoi, é incrível. Não é? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre Jesus, muita gente diz, olha, eu acho que Jesus não foi assim e tudo mais, eu creio em um Jesus que é um só Deus, ele é Deus com o Pai e o Espírito. Bem, aí isso aí é um problema que você deve ter com a sua própria consciência. Nós aqui, eu tenho um testemunho claro, depois que eu comecei a estudar a gnose, eu hoje vejo Jesus com um olhar totalmente diferente, mas não perdi em nenhum momento a minha confiança nele, né, e nesses aspectos de como Jesus, enquanto humano e enquanto divino, aquilo que nós devemos também ser na nossa vida. Forte abraço e até o próximo vídeo.